Olá, o meu nome é Chuck Smith. E eu sou Kelly Matriciana. Bem-vindo a essa edição de Invasão Pagã. Meditação oriental é uma prática religiosa que tem penetrado com muito sucesso os escalões da sociedade. Desconhecida de muitos, entretanto, isto é exatamente o que fora planejado e esperado por um grupo de indianos místicos há pouco mais de 100 anos. Foi durante o século XIX, em Calcutá, a capital da magia negra da Índia, que Paramahansa Madhava Visage emergiu-se como um reformador do yoga. Ele deliberadamente mudou a forma dessa antiga prática religiosa para que fosse assim mais aceita pelos ocidentais. Desde então, uma nova e moderna apresentação científica, tendo sido dinamizada pelos principais gurus e seus discípulos, tem agora criado raízes na consciência dos americanos. O yoga e a meditação foram igualmente intencionados para serem usados somente para os idosos que estivessem próximos à morte. A posição yoga, os cantos, os estados meditativos foram designados para colocar os praticantes em contato com os deuses hindus, que dizem serem capazes de conduzi-los à próxima fase da reencarnação. O corpo experimentaria uma batida cardíaca e respiração controlados, juntamente com uma mente que estaria morta para a realidade. Isso traria, supostamente, uma morte mais fácil e menos traumática. É incrivelmente irônico o fato de que a mesma prática antiga, designada para assistir os hindus idosos na sua morte, está hoje sendo usada por negociantes vibrantes, atletas e até mesmo crianças para atingir vida mais saudável. Hoje, a meditação e o yoga são promovidos com exercício para aliviar a tensão e a preocupação, e oferece escape para as confusões do dia a dia. É reconhecido por reduzir a pressão sanguínea e clama oferecer liberdade de pobreza e sofrimento pelo suprimento de boa saúde e riqueza. A yoga e a meditação têm agora sido incorporados em um grande número de ramos da medicina. Muitas grandes empresas requerem de seus empregados que pratiquem isso esperando que o mesmo venha a estimular uma maior produtividade. Membros das Nações Unidas e do Pentágono são encorajados a meditar antes de tomarem decisões importantes. Estudantes, em muitos casos, são obrigados a participar em rituais hindus de yoga e meditação, a despeito da separação da Igreja e Estado. O perigo está no fato de que, a despeito de sua apresentação, a despeito de seus benefícios superficiais e a despeito de suas proclamações em contrário, a meditação permanece como foi originalmente desenvolvida, uma prática religiosa usada para manter contato com o obscuro campo espiritual. Nesta reportagem, estaremos fazendo uma pergunta. Será a meditação oriental a resposta para as doenças da sociedade ocidental ou é um caminho para a decepção? Índia, terra de mistérios, é a 7ª nação em extensão de terras e contém a 2ª maior população em todo o mundo. Naturais e grande força humana. Entretanto, o seu povo está entre os mais pobres e miseráveis da terra. Milhões de indianos sofrem de malnutrição, doenças e pobreza. As pessoas são apáticas porque a sua religião lhes tem ensinado a serem meros observadores, sem reconhecerem o estilo de vida agonizante o qual os aprisiona. Of the Social Service League at the college, and we were trying to do what we could to help people in the villages. A gentleman who was head of the department of Hindi came around to us and said, "Why are you doing this? These people who are suffering in the villages, sick or diseased or whatever, have come to earth in this state because they have done something wrong in their past lives. Now, no matter what you do to them, if you cut short their suffering in this life, what will happen is they will simply come back in their next life in the same state or a worse state. So you're really wasting your time." It is part of the world of illusion, and the goal is to withdraw and detach yourself from it, so there's no
high view of, say, social action or compassion or an outraged concern to see justice in this world. On the contrary, if you do things like that, very often you're just tinkering with a person's karma. They believe that when a person suffers, that is what he's due as a result of the law of karma, because you've done something very sinful in this lifetime or in a past lifetime. So there's very little compassion. One just was taught to ignore all of the dreadful, the intolerable poverty and suffering of India. There were beggars clustering around the gates of the ashram day and night, children starving, living in little huts surrounding what was supposed to be a religious community. The contradiction was disgusting to me, but most of the sannyasins failed to notice it. It appeared not to bother them in the least. We feel that the cause of suffering is within, and so to allow people to experience peace themselves, we teach courses in meditation. Eles procuram escapar do sofrimento pelo adormecer de suas emoções e compaixões através da meditação. Mesmo que o hindu tente convencer a si mesmo que o sofrimento está somente em sua mente, uma ilusão, ou como eles chamam, Maya, ao mesmo tempo, ele crê que deve sofrer sempre e eternamente, sendo forçado a retornar a este mundo através da reencarnação. Todos os gurus que conheço no mundo ocidental ensinam reencarnação, uma doutrina fundamental do hinduísmo. Reencarnação tem a ver com morrer e retornar para este mundo de uma forma ou outra. Transmigration of the soul, as they prefer to call it, traveling from body to body. These physical bodies don't last forever, even though the soul does. So in the same way that a driver needs to change cars, in the same way we need to change from one body to another. Gandhi chamava a reencarnação de um fardo muito grande para se carregar. Numa forma mais branda, tem sido abertamente aceita no Ocidente como parte de uma mistura de hinduísmo e zen budismo, camuflados com terminologias da psicologia. Esta religião da nova era tem sido promovida por milhares de redes de televisão e centenas de outros encontros e festivais de mente, corpo e espírito sediados em Los Angeles. É a versão ocidental do Kumbh Mela da Índia e promove muitos dos mesmos gurus e práticas como astrologia, leitura de mão, leituras psíquicas, curas, e meditações. O festival agora internacional teve seu início em Londres em 1977 por Graham Wilson. Ele explica a interpretação da nova era sobre reencarnação como uma evolução ascendente para melhores espécies da humanidade. We don't just reincarnate as an individual soul into a new body each time, but more of there's a collective consciousness of souls, which is why I think we have access to a lot more information than we realize. Eu notei que no Ocidente, reencarnação tem se tornado muito popular. Entretanto, na Índia e na Ásia, em geral, reencarnação não tem nada a ver com moda. É uma forma de punição. Dentro do hinduísmo, reencarnação é considerado como um conceito terrível. O alvo da religião hindu é tentar, de qualquer maneira, escapar desse sofrimento sem fim de vida ou morte, e pelo significado no qual creem que o indivíduo pode sair dessa armadilha através da prática do yoga. O yoga tem suas origens na deusa hindu Shiva, também chamada Yogashura, significando mestre de yoga. Encontramos o yoga sendo ensinado em várias das maiores doutrinas do hinduísmo. Krishna, um dos muitos deuses do hinduísmo, era um devoto de yoga. O yoga também é mencionado no Gita como um dos principais meios para alcançar a salvação. A palavra yoga significa, basicamente, união. O objetivo do hindu é o de ser unido ao Brahma. Brahma é o conceito de Deus para o hindu, no seu todo ou absoluto. Dave Hunt é um perito de seitas, reconhecido internacionalmente, autor de muitos best-sellers, que
que falam no assunto referente ao misticismo oriental, fenômenos psíquicos, seitas e ocultismo. Pedi ao Dave para compartilhar seus pensamentos a respeito dos conceitos de meditação, reencarnação e karma das religiões orientais. O karma diz que tudo quanto você planta, você colhe. Se nesta vida sou um esposo que espanca minha esposa, eu retornarei na próxima vida como uma esposa que apanha do seu marido. O que significa que então meu marido naquela vida deve voltar como uma esposa que apanha do seu marido e assim por diante. Se sou um assassino, eu devo retornar como a vítima de um assassinato, o que implica que aquele que é meu assassino deve então ser a vítima de um assassino. Assim que o karma não resolve o problema do mal, mas sim perpetua o mal. Queira você crer nisto ou não, em contraste, a Bíblia afirma que, sim, nós sofremos as consequências de nossas obras, mas nas mãos de um Deus justo, que providenciou o perdão para nossos pecados, tornando-se homem para morrer por nossos pecados. Se aceitamos seu pagamento do julgamento que merecemos, então somos perdoados. Assim, a Bíblia oferece a solução para o mal, quando vejo que o karma, em minha opinião, não oferece. Gandhi dizia, a reencarnação é uma carga muito grande para suportar. Mesmo assim, no Ocidente, mais de 60% das pessoas creem nisso. Mas por que acham que isso é tão cativante? Gandhi diz, como você acabou de dizer, é uma carga muito grande para suportar. No Oriente, a reencarnação é considerada uma punição. No Ocidente, ela é popularizada e fantasiada. É colocada como uma forma de escape. Assim, eles imaginam que estão escapando do julgamento de Deus. A Bíblia diz, ao homem é dado morrer e depois disso o juízo. Estas pessoas não querem enfrentar Deus no julgamento, preferem crer que podem retornar e ter outra chance. Assim, vejo que a desilusão é a falta de informação do que a reencarnação realmente é, que faz com que as pessoas a procurem. Lembro-me de um jovem cristão que procurou-me para me dizer que ele cria na reencarnação. Ele pensava que ia me impressionar, mas eu lhe perguntei, você realmente entende de reencarnação? Mas claro, respondeu-me, eu poderia ser um mosquito na próxima vida, ou uma árvore, ou qualquer coisa. Olhei bem para ele e respondi, não posso crer em você. Não vai deixar que Jesus Cristo guie sua vida para resolver o problema do pecado e para dirigir ao céu, mas vai deixar-se conduzir por uma lei impessoal do karma que poderia torná-lo um mosquito ou uma árvore. Você deve estar meio louco. É difícil acreditar porque as pessoas aceitam algo assim, mas veem isso como um escape do julgamento de Deus. Dave, poderia nos explicar o propósito do yoga em relação à reencarnação? Os hindus falam sobre um mundo de reencarnação que não tem fim, e que a única saída é através do yoga. Bem, quem disse isso? Quem provou isso? Na realidade, isso não está certo. Não faz sentido algum. Quero dizer, se tenho que sofrer por causa do meu pecado, como posso escapar da penalidade, da lei do karma? Ao entrar num estado de consciência alterada, pensando que sou Deus? É um engano imaginar que sou Deus e que, de alguma forma, poderei eliminar esta lei do karma. Este é o ensino, que através do yoga você poderá escapar da roda da reencarnação, das consequências do karma. Quando as pessoas se envolvem em algumas dessas práticas orientais, como o yoga ou o gerenciamento de estafa, você acha que elas tomam decisões conscientes ao seguir a religião do hinduísmo? Alguns tomam conta que estão envolvidos em alguma coisa que vem do Oriente, mas provavelmente não fazem ligação com o hinduísmo. Maharishi Mahesh Yogi, como você sabe, mente. Ele afirma que isso não é uma religião, que não tem nada a ver com religião, que é puramente científico. Na realidade, isto é hinduísmo, e vem diretamente dos hindus Vedas. Nem sempre é chamado yoga, mas frequentemente é chamado de yoga em clubes ao redor dos Estados Unidos. Mas não acham que é uma religião. Assim, penso que muitas pessoas que se envolvem com o hinduísmo não o fazem conscientemente. Pensam que estão se envolvendo em algum programa de saúde, mas estão recebendo mesmo é o hinduísmo. Estão recebendo mesmo é a religião e não a ciência.
Você poderia nos dizer como a meditação oriental é praticada em nossa sociedade atual? Devemos ver bem o que está acontecendo. Há uma invasão pagã. Paulo define o paganismo em Romanos, capítulo 1. Eles adoram a criação em vez do Criador. Tem sido uma maneira de descobrir a realidade. A solução para todos os problemas interiores, na criação, ao redor, em mim mesmo e na minha consciência. Qualquer sistema que temos no mundo ocidental, o qual é uma tentativa de manipular a realidade, ao se adentrar no interior, no mais profundo estado de consciência, poderia ser através de técnicas de motivação de sucesso ensinadas no mundo dos negócios. Pelo poder da minha mente, através da minha mente, por afirmações positivas, visualização ou desenvolvendo o meu potencial. Todo o movimento do potencial humano é, na realidade, baseado na mesma premissa de que o yoga e a reencarnação são baseadas. É muito difundida, está no mundo dos esportes, desenvolvendo superpoderes. De alguma forma, afirma que podemos, através da mente, criar uma nova realidade, tornar-se super seres. Literalmente, é a mentira da serpente no Jardim do Éden, dizendo que podemos ser Deus e que temos esses poderes. Está nos hospitais, na profissão médica, como caminhos para a cura. Provavelmente até mesmo no governo americano. Eles têm clubes de meditação encabeçados por Ed Winchester, que anuncia que eles vão alcançar paz através da meditação, como que uma proteção psíquica de paz ao redor do mundo. Dentro do hinduísmo ortodoxo, yoga e meditação são rituais religiosos importantes designados para estimular poderes ocultos, necessários para o processo de reencarnação. Mesmo assim, a maioria das pessoas que praticam esses programas não estão cientes das suas origens ou perigos. Prosseguimos nossa investigação examinando os vários tipos de yoga e meditação que atualmente estão sendo explorados no Ocidente. O yoga, em suas multiformas ocidentais, está também no centro do movimento Nova Era, que tem adotado as crenças e objetivos básicos do hinduísmo. A despeito das centenas e variadas escolas de yoga que competem entre si, todas provêm da Índia e se direcionam para o oculto, mesmo que muitos não se apercebam disso. As práticas do yoga incluem exercícios de respiração ou prana, posições chamadas de asanas, fusão da mente conhecido como leya, os siddhis ou poderes psíquicos, cantos repetidos conhecidos como mantra e deliberadamente cultivando a magia negra, mais conhecido como pantra. No meu extenso conhecimento ao redor da Índia, tenho encontrado inúmeras pessoas do Ocidente que têm se voltado ao hinduísmo e agora seguem os gurus hindus, pelo simples fato de terem iniciado em aulas de yoga. O yoga é, de um jeito ou de outro, o centro do hinduísmo. Não existe hinduísmo sem yoga, e não existe yoga sem o hinduísmo. Ainda que existam muitos tipos de yoga, o mais conhecido no Ocidente, que geralmente é introduzido como exercício físico, é chamado Hatha Yoga. Esta prática promete saúde física e mental, mas suas raízes hinduístas e seu objetivo verdadeiro, que é o de interligar-se com Brahma, são raramente apresentados. Ellen declara que o Raja Yoga, ou Yoga da mente, é a forma mais acentuada do hinduísmo. Raj means royal and yoga means union, so the link with the Supreme Being. And through this yoga, I become the ruler over my own self, over my mind and my life. Johanna Michelsen, ex-professora de yoga e também assistente de um médico psíquico,
Conta do seu envolvimento nas seitas na sua autobiografia, o livro O Lado Belo do Mal. And in mantra yoga, a word or a phrase or the name of a demon god is repeated over and over and over again to bring the individual to a vibration level that will attract that which is being chanted for, to bring about the desired effect. It's exactly what the white witches and magicians, so-called, use in the casting of their spells. We were always told, no, it's just a meaningless sound. It had nothing to do with Hindu gods. But every time a person would sit down, they'd be invoking a Hindu god by thinking that mantra over and over again, be stronger in their life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 mantras is one round, and they chant that 16 times a day. That takes 2 hours to do every day. That's the minimum requirement the Guru exacts from that. It's sometimes referred to as a hypnotizing or brainwash technique, because whenever you're having a problem or running into some confrontation, you retreat to the security of the chanting instead of thinking a problem through. George Harrison, dos Beatles, fez o mantra yoga ser aceito mundialmente através de sua música Meu Querido Mestre, onde ele adicionou o canto de um Deus Guru, Hare Krishna, simultaneamente com as vozes de louvor e aleluias dos cristãos. Ele disse que fez isso deliberadamente para mostrar que ambas as religiões são iguais e para fazer o hinduísmo mais aceitável. Dizer que todas as religiões são as mesmas é desonesto, assim como a fusão dos tipos de religião. Por exemplo, a cada dia mais e mais cristãos usam o nome de Jesus como mantra. Dizem que é como uma ferramenta que os ajuda a colocá-los na presença de Deus. Mas Jesus nos ensinou que orações repetidas não são aceitáveis a Deus. Maharishi Mahesh, originador da MT, diz ter colocado a meditação oriental no mapa místico. Com mais de 3 milhões de seguidores, a MT é o maior movimento dos gurus que atingiu o Ocidente. A divulgada visita dos Beatles à comunidade de Maharishi na Índia, nos anos 60, convenceu seus milhões de fãs que MT, o chamado yoga científico, tinha um poder ainda maior de atingir as mentes do que as drogas. What makes TM unique and different from any other practice that's going on today is that it offers enlightenment very quickly. I started experiencing being lost in this state of awareness called the Absolute. In essence, Maharishi taught that we all come from that nothingness, and that is the source of all our consciousness, of all of our thinking and everything we do. A principal estratégia de Maharishi é a exploração do seu Siddhi Yoga, o qual é preparado para desenvolver poderes psíquicos, como a levitação. Esses cursos, como muitos programas dos gurus, custam milhares de dólares. Rob foi capaz de financiar seu treinamento avançado através de bolsas de estudos do governo, totalizando $6 mil. During these sessions, it's a very strange environment. People speak in tongues, they yell and they scream, they talk in foreign languages. It's like a madhouse, and it's real crazy. Everyone's bouncing around on foam pads, flying up in the air. Um dos gurus mais controvertidos da Índia é Rajneesh, principalmente por endossar práticas sexuais chocantes como pré-requisitos para a salvação. Seu tipo de yoga, chamado meditação dinâmica, é uma combinação do movimento Nova Era, incluindo hinduísmo e psicoterapias. Esse exercício envolve tipos de respirações fortes e também a hiperventilação, feitas para fazer nascer a força da serpente Kundalini, a qual os gurus creem que se encontra enrolada na base da coluna dorsal. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe.
The next phase, the screaming phase of dynamic meditation, feels like when you finally had an opportunity to throw a tantrum when you were a little kid. By the time you get to the third phase of jumping up and down and yelling "who," you're hardly there at all. And so it's pretty hard to remember what happens when you're there. I guess the closest thing I can associate it with is mindlessness. You get to a place where your mind actually leaves your body. Your body's just jumping up and down, and your voice from your gut is yelling "who," and you're not doing it anymore. You become one with this whole energy. The next phase in dynamic is the quiet space. Someone yells "stop," and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis. And what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness. My mind actually stops, and I feel a oneness with the whole universe. Tem existido muitos documentários publicados dando créditos aos gurus e suas técnicas pseudopsicológicas, mas negligenciam em mencionar os milhares de casos de colapsos mentais, insanidades, suicídios, torturas, assassinatos, estupros, que acontecem em vários centros de gurus no mundo. É alarmante notar que estas técnicas perigosas para esclarecimentos estão sendo incorporadas em psicoterapias, seminários de ajuda própria, estão sendo até mesmo aceitos em algumas igrejas protestantes e católicas e seminários. Um dos yogas que mais cresce é o Tantra, oferecido sedutivamente como um meio exótico para estimular as experiências sexuais. Assim como os outros tipos de yoga, este é intencionado para provocar a possessão pelos espíritos hindus, para se quebrar a cadeia da reencarnação. No Tantra, os discípulos cedem aos mais baixos comportamentos de sacrifícios humanos, a perversão sexual e feitiçaria. Tantra Yoga is the extreme expression of Hinduism. If you will, it's the black and so-called white magic, in which the Shakti, the Kundalini force, is aroused, the psychic powers that accompany it are in full bloom, and the individual, depending on his personal preference, can channel this force either into the black magic, which includes rites of meditating upon severed heads, human heads in India, and eating bits of flesh and the unconsumed parts of the cremation rites and other practices, horrifying practices. Or they can take it into what they call the white magic part of it, in which they are using this power, this force, for healing, for the benefit of mankind, if you will. Yet Anton LaVey, the Pope of the First Church of Satan, has said it very explicitly. He said that to believe there's any such thing as white magic is mythology. There is no such thing as white magic. All of it has its source in occult psychic power, and it has nothing whatever to do with God. Toby é professor de yoga na escola de meditação escandinava em Aarhus, Dinamarca, que promove o Tantra Yoga. Tantra means to free the mind through expanding the awareness. That means to be able to meet more and more of the reality in everyday life. Dave, na Índia, a meditação é intencionada a separar o praticante do seu meio. Como isto vem diferenciar da visão bíblica de enfrentarmos nossos problemas e pressões? Em primeiro lugar, você não pode escapar do seu meio em simplesmente imaginar como que se tivesse o controle de sua fuga. O seu meio continua lá.
os problemas continuam lá. Há uma diferença no tipo de meditação que conhecemos no Ocidente, que sempre significou uma contemplação. Por exemplo, o Salmo 1 diz: na sua lei, a palavra de Deus, medita dia e noite. No Salmo 119, fala sobre meditação sobre os estatutos, os preceitos, as leis de Deus. No entanto, no Oriente, a meditação tem um significado oposto. Significa desligar-se completamente. Você não contempla, você alcança um estado alterado de inconsciência. Você pode focalizar uma chama acesa ou a ponta do seu nariz, ou um terceiro olho no meio de sua testa, ou seja o que for. Mas a ideia é que você se desliga para liberar-se do pensamento consciente, e do tempo, do espaço, dos elementos e de tudo ao seu redor, para adentrar num outro estado. Você pode se desligar porque eles creem que nós criamos a realidade em nossas mentes. Mas isso não funciona. Nós não criamos a realidade em nossas mentes. Por exemplo, você não cria o átomo em sua mente. As estrelas, as galáxias distantes, existe todo um universo dentro dos átomos que nossos cientistas nem mesmo descobriram ainda. Sugerir que a minha mente tem criado a minha realidade é, desculpe-me, ridículo. Quais são alguns dos perigos mentais e espirituais da meditação oriental? Bem, um dos mais óbvios é a decepção. Quando você descobre que não pode manipular a realidade com sua mente, mesmo que tenha sido ensinado que poderia. Hoje em dia estão até mesmo processando por causa desses casos horrendos. Por exemplo, alguém se envolveu com esse tipo de fonte vital e pensou que pudesse manipular a realidade com sua mente. Lembro-me de um caso de uma senhora que pensou que podia fazer a luz vermelha de um sinaleiro transformar-se em verde e teve um acidente. Ela abriu um processo e, se não me engano, ganhou cerca de $800 mil. Mas nisso há uma grande decepção e o lado espiritual disto pode ser ainda pior. Por exemplo, o Dr. Blue Joy, um médico que se envolveu no misticismo oriental, tornou-se um guru. Ele disse: ninguém sabe o que significa o poder psíquico. E é lógico, isso é obviamente o que você desenvolve neste estado de inconsciência e em todos os seus aspectos. Ninguém jamais conseguiu, em milhares de anos, a despeito das tentativas, usar totalmente este conhecimento. Assim você está brincando com fogo. Isso é o que me deixa surpreso, o fato de as pessoas praticarem yoga. O Dr. Joy diz: contactar esta energia é brincar com fogo. E as consequências podem ser uma psicose, neurose aguda, uma aceleração de um processo de doença e suicídio. Aqui está um homem que diz: ei, o rio está cheio de piranhas, mas se você entrar e nadar bem rápido, talvez poderá alcançar o outro lado. E se você conseguir, daí você poderá adquirir poderes grandes que te esperam. Há perigos horríveis, mas o maior perigo é o contato de espírito. E é aí que essa coisa toda é intencionada. Fazer contato com o mundo espiritual, receber os espíritos guias. Eu tenho falado com muitas pessoas do yoga que fizeram contato com entidades espirituais que os dirigiram a caminhos horrorosos, de mal e destruição. Lembro-me de um amigo que era um dos principais líderes desse renascimento. É outra maneira como isto chega até você. Uma regressão. Quero dizer, está na psicologia e na psicoterapia, e eles te fazem regredir e você revive o processo de nascimento. E este amigo tornou-se um cristão. Ele diz que sua observação de toda esta cena da nova era serviu para convencê-lo de que estas técnicas foram especificamente intencionadas para derrubar portas e barreiras, as quais Deus colocou diante de nós para prevenir contra as invasões demoníacas. E é claro, esta é a intenção principal do mundo pagão. Uma das razões pelas quais a Bíblia judeu-cristã adverte contra o envolvimento com o oculto, como a yoga, tântrico e meditação, é porque diz expor a pessoa à decepção espiritual pelos poderes demoníacos, cujos propósitos são os de dirigir cada um para longe de conhecer o Deus verdadeiro. Tragicamente, muitos cristãos, ao praticar inocentemente estas técnicas, têm-se predispostos a alterar ou rejeitar suas crenças. Um produto comum da meditação é a troca de Deus consigo mesmo. Maharishi Mahesh Yogi, originador da meditação transcendental,
disse que o propósito dessa meditação é parar e saber que eu, o praticante, sou Deus. Depois de uma meditação, o cantor John Denver disse: eu posso fazer qualquer coisa. Num desses dias, eu vou ser Deus. A atriz e escritora famosa Shirley MacLaine declara que a meditação ajudou a descobrir que ela era Deus. Mesmo que o yoga tenha sido vendido para o Ocidente através de vários truques e técnicas, seu ocultismo permanece basicamente o mesmo. A esperança da imortalidade é o seu foco, e o sonho de descobrir a divindade inerente de cada um é o seu propósito maior. Chamam isto de tornando-se um Cristo. A despeito do título que o yoga é somente físico e não religioso, é a própria essência da espiritualidade hinduísta. Eventualmente, dirige-se para o domínio espiritual, para a meditação, onde a pessoa olha para si mesma para encontrar a verdade de ser e em buscar o verdadeiro ser. Ela crê então que está encontrando Deus. The frightening thing to me now, as I look back, is I started having the experience that I was God. And as God, I could completely structure my life and my universe exactly the way I wanted it. The breathing exercises are designed to teach you to absorb the prana, the energy life force in the cosmos, to channel it into the chakras, the psychic channels, thus awakening the Shakti force, the Kundalini force, and bringing about those psychic powers, which are such an integral and prevalent part in yoga. So very slowly, let's breathe in through our nose, very slowly. In. Breathe out. There are many dangers in the breathing techniques. Even the writers and the proponents of these exercises are quick to warn that not only do these things trigger emotional and mental diseases, that they're known to place people even in insane asylums for the rest of their lives, but they also recognize that these exercises can open your soul and your mind and your entire being to a takeover by demonic forces. Many people don't realize this, but it's terribly dangerous to go into a meditative state in which the mind is simply left blank, and that ultimately is the purpose of the meditations in yoga. It's like opening the door to a room. Whatever comes through, you have no control over. Muitos argumentam que certas práticas yogas podem ser usadas meramente como exercício, mas esta não é a intenção do yoga. Pode ser comparado ao alistamento militar. Ainda que o soldado venha a ficar mais forte e vigoroso, o propósito militar não é certamente o cuidado físico. O objetivo é aprender como matar. Assim é o yoga. Todo exercício yoga foi designado para matar a vontade, a mente e as emoções. Daí, liberando a alma do ciclo infindável da reencarnação. But what I was really doing is flipping into an altered state of consciousness, a form of self-hypnosis, which is very weakening to the mind and to the body. But this weakness made me afraid to give it up. The biggest danger I found in practicing transcendental meditation was the dependency on the technique itself. It's kind of like drugs. A drug addict doesn't want to give up his drugs, and because the experience is so pleasing, and he feels his life will crumble around him if he doesn't have it. I thought I'd have the experience of like leaving Shangri-La and all of a sudden turning old and weak and disintegrating. I was afraid that I would lose my clarity and my energy. But little did I know that when I did give it up, I gained all these things that I never had when I meditated. No Salmo 1, Davi fala sobre o homem bem-aventurado de Deus. Uma das suas características é que ele meditava na lei de Deus de dia e de noite. Paulo, ao escrever aos Filipenses, disse: tudo o que é puro, tudo o que é bom, tudo o que é santo, nisso pensai. O resultado seria que o Deus da paz ocuparia o seu coração e a sua mente. E o mesmo faria o cristão, ao meditar no Senhor. As coisas do Senhor são bem diferentes da meditação do Oriente, que
que esvazia sua mente para que essas visões ou essas imaginações possam entrar e ocupar este vazio que está lá. Meditação cristã não cria um vazio mental. Está principalmente concentrada na glória de Deus, nas bênçãos de Deus e nas coisas que trazem a verdadeira paz de Deus para as nossas vidas. A contrapartida de Satanás levará a uma falsa sensação de paz, mas que no final leva ao distúrbio. Não aceite o substituto de Satanás, mas mantenha o seu coração e mente centralizados no Senhor e em Jesus Cristo, e você encontrará a riqueza de sua paz preenchendo o seu coração continuamente. Dentro de todos nós existe um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher este espaço com as coisas do mundo. É somente através do relacionamento com o nosso Criador que nós poderemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho no qual nós podemos nos reconciliar com Deus. Isto é, através das provisões do seu Filho Jesus Cristo. Eu sou o Chuck Smith. E eu sou Kelly Matriciano. Esteja novamente conosco numa outra edição da Invasão Pagã.